Eu sou Inara Regina Costa e você acompanha agora o segundo episódio do podcast Elas na Ciência. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre uma pesquisa que está sendo desenvolvida em âmbito nacional e está alinhada com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, Educação de Qualidade. Oi gente, eu sou Edilene Mafra, voltando aqui, olha, o tema é extremamente importante, educação no Amazonas, e é lógico que a gente trouxe para conversar com vocês para apresentar uma professora doutora da Universidade Federal do Amazonas que é referência nesses estudos, que é a professora Nádia Maciel Falcão. Vou falar um pouquinho aqui do seu currículo, mas nem sempre é fácil resumir. Então, professora é membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação da UFAM, é membro da Câmara de Pesquisa e Pós-Graduação também como docente orientadora do programa Residência Pedagógica e é líder do Grupo de Estudos e Pesquisa Juventude, Educação e Trabalho na Amazônia, conhecido popularmente como GETAM. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, Edilene. Obrigada, Inara. Satisfação estar aqui com vocês. Como eu sempre digo, para dar o meu expediente de servidora pública aqui com vocês hoje, né? Professora Nádia, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu esse interesse de pesquisar sobre educação até chegar nas políticas educacionais globais, né? Fala um pouquinho da tua trajetória na área da pesquisa. Certo. Bom, a minha trajetória de formação, ela é toda na área da educação, né? E eu me insiro no campo da pesquisa em educação durante a graduação em pedagogia ainda, na iniciação científica, né? Eu preciso reportar essa trajetória na pesquisa a partir da iniciação científica na graduação de pedagogia. Depois disso, mestrado em educação, né? E na sequência, doutorado em educação. Mestrado e graduação aqui na nossa Universidade Federal, onde hoje eu sou professora, né? No curso de pedagogia também, e o doutorado na Universidade Federal Fluminense. Eu já me insiro na pesquisa em educação nas temáticas relacionadas a políticas públicas. O curso, né, ele tem uma diversidade de temas, né, e de problemas, né, que podem ser aí tratados no campo da pesquisa. E desde o início eu tive essa inclinação para os estudos direcionados às políticas públicas, gestão escolar também, né? E no doutorado me direcionei à pesquisa sobre o ensino médio e os sujeitos do ensino médio, né? Que são, sobretudo, os jovens. Isso vem da família? Porque a senhora também não é da capital, né? Não sou exatamente. Eu sou oriunda de Quari, né, da cidade de Quari, filha de professores da educação básica, um professor e uma professora da educação básica. Então, eu comecei falando da graduação em diante, né, mas o que veio antes da graduação e o interesse pela própria graduação em pedagogia foi, acredito, né, que existe uma combinação, né, das oportunidades que se tinham. Eu cresci no município de Quari, ali na década, né, terminei o ensino de então segundo grau, né, década de 90, o que chegava para a gente no interior do estado, naquela época não tinha unidade da universidade, né, para fazer curso superior, tinha que se deslocar para a capital. Então cursar o segundo grau na década de 90 na cidade do interior do Amazonas, né, a gente não tinha assim muitas opções. Mas eu não reporto só a essa falta de opções a escolha pelo magistério, né? Eu já fiz essa reflexão e havia sim uma inclinação pessoal da minha parte, um interesse por seguir essa área, né? Talvez muito pela influência dos pais, mas também por uma inclinação pessoal mesmo, né? E aí acabei que fiz essa trajetória na área da educação. Nunca, né, pensei em mudar, em seguir por outros caminhos, e estou hoje na universidade, mas dentro de mim tem aquela menina do interior com as suas, né, indagações, né? Acredito que tudo isso perpassou a minha trajetória. E indignações também, né, porque a gente sente, né, muita coisa. E ajuda até a se colocar no lugar do outro. Muito, sim. A senhora tem dedicado aí seu tempo, suas pesquisas a compreender
né, as diretrizes do novo ensino médio. Então, para a gente começar a falar sobre esse tema que vem repercutindo, que vem gerando muitos, né, dividindo opiniões, vamos colocar assim, para a gente começar a entender o que diferencia esse novo ensino médio, quais são essas diretrizes, né, o que diferencia esse novo ensino médio do modelo anterior. Essa reforma, primeiro a gente, né, precisa situar que ela tem origem, né, ela é numa medida provisória de 2016, durante o governo do presidente Michel Temer, né. Então, é sempre importante pontuar que é uma reforma curricular que já começa enviesada, porque começa mediante uma medida provisória, que não é uma maneira, né, democrática de regulamentar, né, não havia necessidade, né, de produzir uma reforma sobre o ensino médio começando desta maneira. Porque a gente tem que destacar que a forma natural seria ouvir as pessoas envolvidas, os especialistas, para então fazer uma mudança tão grande como essa. Exatamente. Né? Aqui estavam os especialistas, tinham suas críticas, né? A gente costuma se posicionar que nós tínhamos críticas, né? As pesquisas que nós fazíamos sobre o ensino médio, nós já víamos apontando alguns problemas, e há problemas, né, que são estruturais da rede, né, e que a gente sempre pontuou que não seriam resolvidas por uma reforma curricular, né, uma reorganização que é basicamente o que propõe, né, esta reforma do ensino médio materializada na Lei 13.415 de 2017. Então, o que diferencia, né, essa proposta de ensino médio da anterior, há uma mudança no currículo, na organização do currículo do ensino médio, com alteração de carga horária, né, com proposta de trabalhar a parte diversificada do currículo por meio dos chamados itinerários formativos, né, que seria ali, ocuparia, né, passa a ocupar uma carga horária significativa do ensino médio. E a gente foi anunciado muito com essa perspectiva de novo, né, inclusive foi cunhado dessa maneira novo ensino médio né, no âmbito dos propositores da política, mas as primeiras críticas já faziam, né, pontuavam inclusive isso, que na verdade em muitos pontos é um retrocesso, né, e há autores também que criticam até o fato de ser chamado de reforma, né, porque conceitualmente caracterizariam como uma contra-reforma, né, um ajuste que não enfrenta verdadeiramente os problemas que vinham sendo apontados no ensino médio, né, entre os quais a questão da evasão, a distorção da idade série, a falta de relação entre a educação e as questões das culturas juvenis. Então, houve um enviesamento de uma discussão que estava colocada não só no meio acadêmico, como nas ações públicas. Esse novo modelo, ele traz uma proposta do aluno ser mais focado, trabalhar em áreas mais específicas, que são exatamente os itinerários formativos. O que a pesquisa tem revelado até agora no resultado que vocês têm adquirido agora no Amazonas? O que a pesquisa tem revelado, né, se somando ao resultado de outras pesquisas em outros estados também, né, em nível nacional, que paira uma grande confusão, né, dentro das escolas, muitas dúvidas, e os estudantes, né, que foram tão mencionados como protagonistas, né, que teriam protagonismo nas escolhas, foi uma expressão muito explorada, né, na defesa dessa reforma, a questão de que o estudante poderia escolher, né, itinerários formativos, mas quando você vai buscando, né, as bases para sustentar essa ideia, você esbarra na realidade material da rede, né, na falta de condições para alcançar uma ideia, né, como essa, que passou a ideia de que os jovens poderiam fazer escolhas de itinerários formativos, e os próprios documentos sempre condicionam essas escolhas às condições da escola, né? Então, assim, a escola pode escolher entre um dos itinerários formativos
apresentados no referencial curricular amazonense, por exemplo, considerando o seu quadro de pessoal, né? Considerando se tem professores, quais professores estão, por exemplo, com carga horária disponível para assumir determinadas disciplinas. Então, o que a gente sente indo às escolas, porque a nossa pesquisa tem essa perspectiva de uma metodologia de escuta dos sujeitos, né? Tem outras pesquisas muito importantes sendo feitas nesse marco mais teórico, conceitual, nas questões que envolvem também as relações público-privadas, que perpassam também a reforma do ensino médio, e nós somos de um grupo que faz a pesquisa na tentativa também de escutar os sujeitos, né, e conhecer a política a partir da perspectiva dos sujeitos. E nós temos sentido os jovens com muito anseio por falar, por dizer, e eles têm dito um pouco isso, que eles também não estão entendendo, e eles conseguem enxergar que os professores também, apesar de alguns terem muita boa vontade, interesse, né, disposição, também não estão entendendo muito. A gente escuta muito isso dos jovens, né, que professora, nem é culpa dos nossos professores, não, eles até se esforçam, mas é que é tudo muito novo, e parece que foi jogado assim dentro das escolas, na perspectiva do sujeito que fica isso, né, um mal-estar. Meu filho teve um ano que ele estudou numa escola pública, e foi exatamente no primeiro ano do ensino médio, né? E ele recebeu um questionário, eu acho que tinha mais ou menos umas 5 páginas, falando sobre os itinerários formativos. Então ele tinha que assinalar aquilo que ele mais se identificava para ele aprofundar. Aí a gente imaginou, bom, deve ter alguma sala específica, né, que é de acordo com, sei lá, linguagem, tecnologia, ciência da natureza, específicos, né, mas caiu por terra. Aquilo ali não avançou, né, e eu não sei se isso acaba sendo um reflexo de que não houve um planejamento de fato, de como é que iria ser implementado. Talvez seja alguma coisa nesse sentido, né? Sim, esse cronograma, assim, da reforma, a lei é de 2017, né, a medida tinha sido 2016, convertida em lei em 2017, e aí houve um cronograma, né, coordenado ali, de ações coordenadas entre o Ministério da Educação e os estados, as secretarias estaduais, envolvendo os conselhos estaduais de educação também, porque o ensino médio é da responsabilidade de oferta do Estado, né, da esfera estadual. Então, houve uma coordenação do processo ali, né, uma tentativa, pelo menos, de coordenação por parte do Ministério da Educação, com sugestão de cronograma, né, por parte dos estados para a construção de um plano de implementação, para a elaboração de um novo referencial curricular, né, houve a aprovação da base da BNCC para o ensino médio, nesse, né, intervalo entre o 2017 e, no caso do Amazonas, o 2022, que foi o ano que se iniciou a implantação. Então, a gente passou aí pelo período da pandemia, né, e algumas das resoluções, por exemplo, no caso do Amazonas, foram aprovadas durante a pandemia, né, nessa relação entre a secretaria como órgão executivo, né, uma rotina nova também, de emergência, exatamente, né? Aproveitando, né, que a senhora está falando sobre isso, então aqui no Amazonas começou a ser implementado em 2022, quer dizer que a gente está em 24 e agora já dá para ver o resultado dessa primeira turma, né, que é uma espécie de piloto, vamos dizer assim. Isso. Como é que a senhora percebe, né, os resultados, esses primeiros resultados? Bom, a gente tem feito a pesquisa, é preciso dizer também que na escola pública, né? Porque a reforma ela se coloca para a rede pública e para a rede privada, né? Mas nesse movimento, por exemplo, da implantação, as regras que saem, a legislação, as resoluções do conselho, elas são para os sistemas, e os sistemas incluem as escolas privadas, né? Mas há orientações que são específicas para as escolas públicas, né? E é a partir da experiência das escolas públicas que os nossos resultados, né, apontam algumas questões. Este ano, né, as primeiras turmas do chamado novo ensino médio estão no 3º ano do ensino médio, né?
E reflete isso que eu falei anteriormente, né? A gente sente uma insegurança muito grande, não houve mudança, por exemplo, no Enem, né? Porque também havia no cronograma de implantação um item relacionado a isso, né? Porque se vai mudar, né, a organização do ensino médio, precisava pensar também, né, que como que seria reformulado o Enem para não haver nenhum tipo de prejuízo, né, para as escolhas que fossem feitas. Então, a gente observa muita insegurança, eles se sentem assim muito inseguros com relação ao que vem depois, né, principalmente em se tratando de processos seletivos. Porque os jovens têm uma visão crítica do processo pelo qual eles estão passando, né? Sim, tem e querem falar. Né? Então, assim, nós fomos às escolas, tem muita gente que até desacredita, né? Incrível que até pessoas da própria área da educação diziam assim, vocês não vão querer falar, eles não gostam de falar, eles não gostam de participar. E aí a gente diz, vamos tentar, né? A gente vai lá, a gente tem feito isso, então eu tenho feito pesquisa com jovens desde 2010, né? Desde o doutorado. E eles nunca se recusaram a falar comigo, né? Então, assim, eles querem falar. A gente vem insistindo nisso. E quando a gente chega nas escolas, alguns são mais tímidos, claro, né? Isso não é pelo fato de ser jovem ou ser, né? Mas quando eles sentem, né, que o que a gente está querendo perceber não tem a ver com certo ou errado, e sim com aquilo que, como eles percebem, como eles se sentem, aí eles ficam muito à vontade para compartilhar, né? E quando termina normalmente os nossos grupos de discussão, que é a metodologia que a gente trabalha, eles até costumam dizer, né? Ah, já terminou, né? Até que enfim alguém veio nos escutar, coisas desse tipo, né? E que a gente confirma algumas conclusões que os estudos no campo da juventude vêm também apontando há algum tempo, que as políticas são construídas sem esse diálogo, né? Outro aspecto a se destacar, né, além do fato de ter começado com uma MP, é que começa sem essa, você destacou, né, Edilene? Começa ignorando a capacidade, né, deste público, desse sujeito juvenil, né, que não é só um sujeito inserido na escola, de se posicionar voz, né? Também. Que tem voz, que pensa, que é crítico, né? E além disso também, né, assim, eu lembro que nesse pacote do novo ensino médio veio o tal do projeto de vida. Isso. Né? Pensando no jovem, mas sem ouvir o jovem, né? Ou seja, o que ele pensa a respeito disso. E o que seria exatamente o projeto de vida, professora? Antes de falar o que seria o projeto, né, nessa sequência, eles já chegam a dizer coisas do tipo assim, a gente queria ter mais autonomia, mas a gente não queria, na perspectiva deles, tanta autonomia. Na verdade, eles não queriam caminhar sozinhos, né? Queriam orientação. A autonomia é diferente, né? De você largar a mão, né? E é necessária essa interlocução dos profissionais da educação, né, com os jovens e suas demandas. Então, o projeto de vida, assim, né, também foi uma incorporação de uma concepção, né, que a gente vinha trabalhando no campo e defendendo, né, que o jovem tenha os suportes necessários, né, do ponto de vista da educação, dentro do sistema de ensino, que esse sistema consiga dialogar com as demandas dos jovens e apresentar a eles algum tipo de suporte, né? Aquele suporte que seja importante para ele fazer, aí sim, né, algumas escolhas mais conscientes, ou consiga, né, vislumbrar algumas possibilidades mesmo diante dos impedimentos estruturais que eles também percebem, né? Então, o projeto de vida, né, a gente pode entender a partir dessa perspectiva da produção de suportes, mas não é isso que se refletiu na proposta da reforma do ensino médio, né? Em muitos casos foi transformado na ideia de disciplina, virou assim uma disciplina, um componente curricular, né? Que inclusive muitas vezes também, né, passa a ser ali oferecida, ministrada por um professor, por uma professora que também não teve nem tempo assim de se apropriar
da ideia, e eles relatam muitas coisas, assim, são práticas muito diversas, né? E eles falaram bem no sentido de que eles gostaram de ter esse espaço. Tem uma fala emblemática, assim, no último grupo que a gente fez, que eles falaram assim: projeto de vida é legal, a gente gosta daquela conversa sobre futuro, umas dinâmicas que são feitas, umas estratégias, né, que os professores utilizam, a gente só acha que não precisava ser tanto. Ou seja, é uma necessidade conversar sobre isso, conversar sobre presente, sobre futuro, sobre as relações sociais, não é? Eles relatam muito a coisa do acolhimento, né? O quanto que é importante para eles essas conversas na escola, porque nem sempre eles têm essa oportunidade na família ou em outros espaços. Só que eles estão achando assim, fora da medida, né? Porque eles sentem que algo está sendo negado, é incrível. É porque é uma mudança muda o modelo, mas acima de tudo muda uma cultura. Isso. E essa cultura, ela influencia vários setores, né? Então, realmente, de repente, por conta disso, já que eles percebem que não é só com eles, que todo mundo que está fazendo parte dessa mudança, professores, as escolas, o próprio sistema, acho que a insegurança, de repente, vem daí, né, professor? Mas falando em projeto de vida, a gente foi conhecer um pouco da sua vida. Estivemos, né, lá na reunião do GETAM e conversamos com algumas pesquisadoras e trouxemos aqui, que por sinal convivem muito com a senhora, por isso que eu falei, fomos conhecer um pouco da sua vida. Sim. E trouxemos aqui algumas perguntas delas. Olá, eu sou Edla Cristina, sou pesquisadora do grupo de pesquisa GETAM. Nádia, quais os possíveis impactos do novo ensino médio para a realidade amazônica? Uma coisa importante de dizer também é que essa reforma ela não dialoga com a realidade amazônica, né? O próprio, na apresentação dos documentos, eles chegam a dizer quais as modalidades de oferta, as formas de organização e oferta do ensino médio aqui no Amazonas, né? Então, não tem ensino médio só em Manaus, na zona urbana de Manaus, né? Nós temos aí um estado, para não falar nem de Amazônia, falar só da Amazônia, a amazonense, né? Nós temos os nossos desafios, e aí nós sabemos que a rede também tem o ensino médio nas comunidades rurais, né? Em muitas comunidades rurais, o ensino médio por mediação tecnológica, um programa da SEDUC, da Secretaria, né, já com muitos anos atuando nas comunidades ribeirinhas, rurais rodoviárias também, nos diferentes municípios do estado. Então, inclusive os próprios documentos referenciais, o referencial curricular, a proposta pedagógica e curricular, na leitura, né, que a gente tem feito, não dispõe dessas especificidades para a reforma, para a implantação do novo ensino médio nesse programa por mediação tecnológica, por exemplo, né? Fala-se de uma escola que remete muito mais a essa realidade da escola urbana, né, da capital e, né, da urbana no interior também. Mas a gente não percebe na reforma, apesar de algumas, né, questões que podem ser apontadas, não, mas agora nós temos, né, olha a quantidade de componentes curriculares dentro dos itinerários formativos que levam o título Amazônia, né, que levam expressões amazônicas no título. Isso, de fato, né, está colocado. A gente olhando ali a matriz curricular proposta, né, os itinerários propostos, tem muita coisa ali, né, que perpassa essas terminologias, né, e a questão da Amazônia presente. Mas no desenvolvimento dessas propostas, quando você olha um pouquinho melhor o material, a gente não observa, né, que essa realidade está sendo de fato considerada. Então, a professora Edla pergunta sobre os impactos, né? Na verdade, são impactos negativos, né? Um custo que vai ficar, né? Essa geração, a gente está aí, né, com alunos indo para o 3º ano do ensino médio, após a implantação da reforma, e
o que a gente queria, né, era um impacto no ensino médio do Amazonas que pudesse superar as dificuldades que a gente verdadeiramente vem enfrentando há muitos anos. Evasão, distorção idade-série, né, e essa falta de articulação entre a escola, o mundo do trabalho e outras demandas juvenis. Ou seja, mais um impacto negativo que a Amazônia recebe, né? E temos mais uma pergunta, agora da pesquisadora Tiffany Abreu. Oi, eu sou a Tiffany Abreu, sou graduanda da Universidade Federal do Amazonas. Professora Nádia, como as normativas abrem precedentes para as parcerias público-privadas no Amazonas? Bom, Tiffany, obrigada, Tiffany, pela pergunta. Tiffany, que é orientanda, minha orientanda de iniciação científica, faz parte também do projeto, inclusive teve proposta de mobilidade acadêmica aprovada, então... Vai para o UNB, né? Vai para o UNB, é uma estudante muito aplicada, né? Obrigada pela pergunta. Eu considero essa questão da relação público-privada, né, ela antecede, né, a própria reforma. Ela, na verdade, a reforma, né, é que já é uma maneira de materializar, né, essa relação público-privada, e ela está assim perpassada por essas parcerias, a elaboração de materiais, né. Nós fizemos o levantamento de toda a documentação que já foi construída sobre o novo ensino médio aqui no contexto local, e muita coisa foi feita em parceria com institutos privados, com organizações não governamentais, né? Então, é uma continuidade, né, de uma perspectiva, né, instalada no Estado brasileiro, né, de abertura para a intervenção, né, mais direta das instituições privadas na organização do que é público, né, inclusive fortemente na área da educação. Então isso tem, né, perpassado a política educacional brasileira, principalmente a partir da década de 90, e a reforma do ensino médio ela expressa, né, é expressão, mais uma das expressões desta relação que não está só no ensino médio nem na educação, mas do Estado brasileiro, né, com o privado, né. É interessante que essa pesquisa que vocês estão realizando é uma pesquisa em rede, né, são vários estados brasileiros, e o GETAM está aí frente, né, no que diz respeito ao estado do Amazonas, né. Bom, a gente, no início da nossa conversa, deu para perceber que muito da sua história, da sua trajetória na escolha pela sua profissão, pela sua área de pesquisa, né, e normalmente um pesquisador, ele sempre, lógico, ele gosta de todas as pesquisas que ele realiza, mas tem uma que é um xodó, né? Se a senhora tivesse que escolher a pesquisa da sua vida, qual seria? É a pesquisa do doutorado. Por quê? Qual é essa pesquisa? Por quê? O doutorado é um marco muito importante, acredito, na formação de um pesquisador, né? Particularmente, na minha formação, foi ali que eu senti que eu tinha, né, me tornado uma pesquisadora. Um divisor de águas. Foi, isso. Eu tive a oportunidade de cursar o doutorado já sendo professora da universidade, né, então muito importante também destacar o fomento, né, o apoio que as instituições públicas, né, de educação superior ainda proporcionam para os seus docentes. Então fui afastada, cursei o doutorado na Universidade Federal Fluminense, recebi bolsa da FAPEAM. Que bom, né, foi para o Rio de Janeiro, né, com a segurança. Sim, então, importante destacar, né, e essa pesquisa foi a minha primeira aproximação, né, mais profunda com os estudos de juventude. Fiz pesquisa com jovens de Manaus sobre a relação entre escola e trabalho, né? Conversando com eles sobre suas dificuldades na conciliação, né, de escola com o mundo do trabalho. Trabalhei com jovens de escolas públicas, fiz primeiro um levantamento mais geral em 2 escolas, escolhi trabalhar com uma escola mais central e uma escola de bairro, né, como a gente
colocou na pesquisa, né, caracterizou como escola do centro e escola do bairro, muito mais do que uma questão geográfica, foi construído um sentido, né, do que significa estar numa escola do centro. A gente verifica que as escolas do centro são procuradas, né, pelo menos essa que a gente fez a pesquisa na época, era uma escola em que o aluno procurava aquela escola, né, se candidatava a uma vaga. Eram escolas que rapidamente se encerravam as vagas no processo de matrícula, enquanto que a escola do bairro é aquela que é a conveniência, né, está mais próximo, ou eu não consegui vaga onde eu queria, então vou ficar aqui mesmo, que é mais próximo de casa ou do meu trabalho, né? E foram aí os 4 anos perpassados, né, como o podcast, o projeto de vocês, Elas na Ciência, perpassado por uma maternidade, né, que já marca bastante, né, numa época em que não tinha, por exemplo, licença maternidade para pós-graduanda, né, então eu engravidei durante o doutorado, né, tive a minha primeira filha durante o doutorado e, né, ainda assim defendi, né, o trabalho dentro do prazo, então marcou, né, de diferentes maneiras, inclusive marca muito por esta nossa inserção enquanto mulheres na ciência, né, e há momentos em que essa relação ela se agudiza, a gente sente as dificuldades, né, maiores. E no meu caso, né, essa maternidade durante o doutorado foi um negócio assim bem foram 2 particular. Pariu 2. Sim, Na realidade, esse continua sendo um desafio grande, né? A gente conciliar a maternidade com a pesquisa, com a ciência. No meu caso, eu não engravidei no doutorado, eu engravidei no mestrado, né? Mas também consegui dar conta. Isso. E já encaminhando para o encerramento, né, o nosso bate-papo desse 2º episódio do podcast, qual a mensagem da professora Nádia para aqueles que querem seguir na carreira de pesquisadora? Olha, eu sou aquela professora que incentiva, né, os alunos desde a graduação a inserção no mundo da pesquisa, porque a pesquisa, né, é essa atividade que dá vazão para as nossas indagações, para a formação do pensamento crítico, nos permite, né, também propor melhorias. Então a minha mensagem, principalmente para os jovens, né, para a inserção na pesquisa, um dia eu fui essa jovem da graduação que por meio da iniciação científica, né, começou a entender, né, e a gente precisa desmistificar também, né, porque a ideia de pesquisa está muito associada àquela coisa do laboratório, do pesquisador, né, e que remete a algumas áreas. E eu gostaria de dizer, né, para quem ainda, para os jovens que ainda não sabem, né, que as áreas de humanidade, das ciências sociais aplicadas também fazem pesquisa, né, que a gente trabalha essa perspectiva e que a nossa pesquisa tem a ver com essa importância de conhecer como a sociedade se organiza, né, o que representa a escola dentro dessa sociedade e como a gente pode fazer da escola um lugar melhor, né? Principalmente um compromisso meu enquanto pesquisadora fazer com que este lugar em que a gente passa tantas horas da nossa vida, seja como estudante ou como profissional, ele seja, no mínimo, né, um lugar que melhor, né, que possa trazer, né, esses suportes e possa trazer um bem-estar. Sim. Senhora Nádia, muito obrigada pela sua presença, pelas suas entregas, pelo esse compartilhamento, né? Para a gente é uma satisfação enorme poder conhecer um pouco mais da educação na Amazônia. Desejo sucesso na continuidade da sua pesquisa. Obrigada, Inara, obrigada. Professora Nádia, fiquei já curiosa, já quero ler o resultado dessa pesquisa que é tão importante para a sociedade. A gente aqui no Elas da Ciência fica tão feliz de receber uma professora, uma pesquisadora como a senhora, que realmente a gente vê a essência da necessidade da pesquisa, que é esse resultado, né? Levar algo de melhor para a sociedade. Muito obrigada, viu? Bom, e a gente está encerrando agora, né? Mas quem quiser entrar em contato com a gente, pode entrar em contato pelo nosso Instagram, @elasnacienciapodcast. No YouTube já tem o primeiro episódio, vale a pena conferir.
@podcast Elas na Ciência, muito diferente também o nosso e-mail, elasnacienciapodcast@gmail.com. Por lá você pode mandar suas sugestões, por que não? Queremos conhecer as mulheres que fazem ciência aqui no Amazonas, também será uma honra poder compartilhar. Então você pode ficar por dentro de tudo que acontece no Elas na Ciência lá em edilenemafra.com, portal que está abrigando esse projeto tão bonito. Então, até o próximo episódio. Até mais.